Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Capítulo 46. 6 de janeiro de 1901. Jesus comunica-se aos três magos com o amor, com a beleza e com a potência. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver quando os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em três modos: com o amor e com a beleza e com a potência, de modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus. Tanto que, se o Senhor não tivesse retirado a seu interior os raios da sua divindade, teriam permanecido ali para sempre, sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos, sacudiram-se, estupefatos, ao ver um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha mãe. E ela falou longamente com eles, mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes incultou fortemente que não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Depois disso, que eu me apresentei em mim mesma. Depois disso, eu me aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus. E ele queria que eu lhe dissesse alguma coisa, mas eu me parecia tão ruim e confusa que não me atrevia a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, me dizendo: ao ter me comunicado em três modos aos magos, obtive três efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebem algum proveito. Então, comunicando-me com o amor, obtiveram o desejo de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas. E com a potência, ficaram seus corações atados a mim. E obtiveram a coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: e tu o que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostaria de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse:
Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei dizer que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, quereria amar-te com o teu mesmo amor, e mesmo poder amar-te como te amas tu mesmo. Ah, sim, só então cessariam meus temores sobre o amor. E Jesus contente, pode-se dizer dos meus desatinos. E Jesus contente, pode-se dizer dos meus desatinos, estreitei-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora transfundida nele, e comunicou-me parte do seu amor. Depois disto voltei em mim mesma, e me parecia que por quanto amor me é dado, tanto possuo o meu bem, e se pouco amo, pouco o possuo. Capítulo 47. 9 de janeiro de 1901. Jesus quer-a unida a ele como um raio de sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca de alívio. Meu único bem me fez esperar longamente sua vinda. E ao vir me disse: Minha filha, não tomei eu sobre mim, por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais por amor meu? Depois acrescentou: O que quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, no que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma enquanto está unida comigo, no meu centro. Pode-se dizer que é um como um raio de sol que vive e recebe a luz do sol, caminha onde quer. Em suma, está em tudo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, desune-se, fica toda em trevas, fria e não sente em si aquele impulso supremo de vida divina. Dito isto, desapareceu. Capítulo 48. 15 de janeiro de 1901. Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Como nos dias passados, meu amado Jesus se fez ver, de certo modo, zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo vir, pensava em mim. Quem sabe, talvez, não venha, porque quer mandar algum castigo. E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Que coisa bonita, que enquanto quer castigar os outros, dá-me a maior dor dos castigos, que é a sua privação. Agora, enquanto dizia estes e outros desatinos, meu amável Jesus apenas se fez ver e me disse: Minha filha, tu forma para mim o maior martírio. Porque devo mandar algum castigo, não posso estar contigo. Porque me atas por toda parte e não queres que faça nada. E não vindo, tu me ensurdeces com tuas demandas, com teus lamentos e suas esperas, tanto que enquanto me ocupo em castigar, estou obrigado a pensar em você e te ouvir, e meu coração é dilacerado ao te ver em teu estado, doloroso de minha privação. Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor, e por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais são dolorosas essas penas, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam.
Por isso fique tranquila, calma. Não queira aumentar minhas penas por meio de suas penas. Então ele desapareceu e eu fiquei toda mortificada ao pensar que eu formo o martírio de meu amado Jesus, e que não fazê-lo sofrer tanto. Quando não vem, devo ficar tranquila. Mas quem pode dizer este sacrifício? Parece-me insuportável, e serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Capítulo 49. 16 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a ordem da caridade. Continuo vendo um pouco zangado com o mundo. Eu queria me ocupar em aplacá-lo, mas ele me distraiu dizendo-me: a caridade mais aceitável a mim é a que se faz por aqueles que me estão mais próximos. E os mais próximos a mim são as almas purgantes, porque já estão confirmadas em minha graça e não há nenhuma oposição entre minha vontade e a sua. Vivem continuamente em mim, me amam ardentemente e sou obrigado a vê-las sofrer em mim mesmo, impotentes por si mesmas, para dar-se o alívio, o mínimo alívio. Ó, como meu coração é dilacerado pelo estado dessas almas, porque não estão longe de mim, mas perto. Não só perto, mas dentro de mim. E, como é grato ao meu coração, quem se interessa por elas? Suponha que você tivesse uma mãe, uma irmã, que convivessem com você em um estado de dor, incapazes de ajudar-se por si mesmas. E um estranho que viesse fora de seu quarto, também é um estado de dor, mas que se pode ajudar por si mesmo. Não agradeceria mais se alguém se pudesse em aliviar a sua mãe ou a sua irmã do que o estranho que pode ajudar a si mesmo? E eu, certamente, ó Senhor. Depois acrescentou: a segunda caridade mais aceitável ao meu coração é por aquelas que se bem vivem nesta terra, mas são quase como as almas purgantes, isto é, me amam, fazem sempre a minha vontade, se interessam pelas minhas coisas como se fossem suas. Agora, se estas se encontram oprimidas, necessitadas em um estado de sofrimentos, e alguém se ocupa em aliviá-las e ajudá-las, ao meu coração parece mais agradável que se fizessem a outros. Jesus retirou-se, e eu, encontrando-me em mim mesma, pareciam que eram coisas que não iam segundo a verdade. Então, ao retornar, meu adorável Jesus me fez entender que isto que me havia dito era segundo a verdade. Só restava falar sobre os membros separados dele, que são os pecadores, e que quem se ocupa em reunir estes membros seria muito aceitável ao seu coração. A diferença que há é esta, que encontrando-se um pecador oprimido por uma desventura, e alguém se ocupa não em convertê-lo, mas em aliviá-lo e ajudá-lo materialmente, o Senhor agradeceria, mas isto se fosse feito àqueles que estão na ordem da graça, porque se esses sofrem, é sempre um produto, ou do amor de Deus para com eles, ou do amor deles para com Deus. E se os pecadores sofrem, o Senhor vê neles a marca da culpa e de sua obstinada vontade. Parece-me que assim entendi, mas deixo o juízo a quem tem o direito de me julgar, se vai ou não vai segundo a verdade. Capítulo 50. 24 de janeiro de 1901. Luísa pergunta a Jesus a causa da sua privação. Jesus repreende-a. Tendo passado os dias anteriores em silêncio, e algumas vezes também privada de meu adorável Jesus, esta manhã ao vir lamentei-me com ele, dizendo: Senhor, como é que não vens? Como mudaram as coisas? Vê-se que é, ou por castigo dos meus pecados, que me privas da tua amável presença, ou que não me queres mais neste estado de vítima. Ah, te peço que me faça conhecer sua vontade. Se não pude opor-me
quando quis de mim o sacrifício, muito menos agora, que não sendo mais merecedora de ser vítima, me quer tirar. E Jesus, interrompendo meu discurso, disse-me: Minha filha, eu, com ter me feito vítima pelo gênero humano, tomando sobre mim todas as fraquezas, as misérias e tudo o que merecia o homem, ante a divindade, represento a cabeça de todos, e a natureza humana, sendo eu a cabeça ante a divindade, encontra em mim um poderoso escudo que a defende, protege, desculpa e intercede. Agora, como você se encontra no estado de vítima, vem representar ante mim a cabeça da geração presente, pelo que deve mandar algum castigo para bem dos povos e para chamá-los a mim. Se eu viesse contigo, segundo o meu costume, só de me mostrar a você, já me sinto aliviado e as dores se mitigam. E me acontece como alguém que sentisse uma forte dor e pelo espasmos grita. Se a este lhe cessasse a dor, deixaria de gritar e lamentar-se. Assim me acontece a mim, diminuindo minhas penas. Naturalmente, não sinto mais a necessidade de mandar esse castigo. Além disso, você, ao me ver, também naturalmente busca me reparar e tomar sobre ti as penas dos demais. Não pode fazer menos que fazer seu ofício de vítima ante minha presença. E se você não o fizesse, o que não pode ser jamais, eu ficaria chateado com você. Eis a causa de minha privação, não porque queira punir os teus pecados. Tenho outras maneiras para purificar-te, mas recompensar-te-ei nos dias em que vier, te duplicarei as minhas visitas. Não estás contente por isso? E eu, não, Senhor, amo-te sempre. Qualquer que seja a causa, não cedo em ficar um só dia privada de ti. Enquanto eu dizia isto, Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma. Capítulo 51. 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver. E não sei por que me disse: Minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse, tendo feito por quanto pude. Logo, ele me fez isso e desapareceu. Capítulo 52. 30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus, são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Esta manhã, ouvir o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas, ficaram inchados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem feitas pedaços. E enquanto dizia isso, chorava amargamente. Agora quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar ao meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebecidos, estou eu,
que te amo, te louvo e olho como imundícia tudo o que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso, deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrama em mim tuas amarguras, que estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar, derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz. E depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 53. 31 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a grandeza da virtude da paciência. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus não vinha. E depois de muito esperar, assim que o vi, me disse: minha filha, a paciência é superior à pureza, porque sem paciência a alma facilmente fica desenfreada e é difícil manter-se pura. E quando uma virtude tem necessidade de outra para ter vida, disse que esta é superior àquela. E mais, pode-se dizer que a potência é custódia da pureza. E não só, mas é escada para subir ao monte da fortaleza, de modo que se um subisse a escada da paciência, logo se precipitaria do mais alto ao mais baixo. Além disso, a paciência é o germe da perseverança, e este germe produz alguns ramos chamados firmeza. Ó, como é firme e estável no bem empreendido a alma paciente! Não leva em conta nem a chuva, nem a geada, nem o gelo, nem o fogo, senão que toda a sua atenção está em levar o terno, o bem começado. Porque não há insensatez maior daquele que hoje, porque gosta, faz o bem, e amanhã, porque não encontra mais gosto, deixa-o. O que se diria de um olho que a certa hora possui a vista e a outra hora fica cego? De uma língua que agora fala e agora fica muda? Ah, sim, minha filha, só a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes. Sem o segredo dessa chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobrecê-la. Capítulo 54. 5 de fevereiro de 1901. Vê duas donzelas que servem à justiça, à tolerância e à dissimulação. Esta manhã o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma. Fazia-se ver, em um estado que movia a compaixão até as pedras. Oh, como sofria! E parecia que não podia aguentar mais. Queria aliviar-se um pouco, quase procurar ajuda. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela ternura. E logo lhe tirei a coroa de espinhos, pondo-a em mim para dar-lhe alívio. Logo lhe disse: doce bem meu, faz tempo que não me renovaste as penas da cruz. Rogo-te que as renoves hoje. Assim ficarás mais aliviado. E ele: amada minha, para fazê-lo é necessário perguntar à justiça para fazê-lo. Porque chegaram a tanto as coisas que não pode permitir que você sofra. Eu não sabia como fazer para perguntar à justiça, quando se apresentaram duas donzelas que parecia que serviam à justiça. Uma tinha nome de tolerância e a outra de dissimulação. E tendo-lhes pedido que me crucificassem, a tolerância me tomou uma mão e a cravou, sem querer terminar. Então disse: ó santa dissimulação, acaba tu de crucificar-me. Não vês que a tolerância me deixou?
Mostre como é mais habilidoso em disfarçar. Então ele terminou de me crucificar, mas, com tal espasmo, que se o Senhor não me tivesse segurado nos seus braços, certamente teria morrido pela dor. Depois disto, o bendito Jesus acrescentou: Filha, é necessário que pelo menos algumas vezes sofras estas penas. Se assim não for, ai do mundo, o que seria dele? Então eu pedi por várias pessoas e me encontrei em mim mesma. Capítulo 55. 6 de fevereiro de 1901. A perfeita complacência de Jesus é ao encontrar-se a si mesma na alma, a si mesmo na alma. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus ao ver-me disse: Minha filha, quando minha graça se encontra em posse de muitas pessoas, festeja mais. Acontece como aquelas rainhas que, por quanto mais donzelas estão atentas de suas ordens, eles fazem coroa ao redor, tanto mais gozam e festejam. Você fica fixa em mim e olha para mim, e ficarás tão apegada a mim que tudo que é material morrerá para ti. E tanto deves fixar-te em mim, até que tudo me atraia em ti, porque eu, encontrando em ti a mim mesmo, posso encontrar em ti a minha perfeita complacência. Agora, encontrando em ti todos os meus prazeres possíveis que posso encontrar numa criatura humana, não pode me desagradar tanto o que me fazem os demais. E enquanto eu dizia isso, se internou dentro de mim e tudo se comprazia. Como seria afortunada se chegasse a atrair em mim todo o meu amado Jesus. Capítulo 56. 10 de fevereiro de 1901. A obediência tem uma visão aguda. O amor próprio é muito curto de vista. Ao vir meu adorável Jesus, fazia-se ver, com os olhos resplandecentes da vivíssima e puríssima luz. Eu fiquei cativada e surpreendida ante aquela luz deslumbrante. E Jesus, vendo-me tão cativada, sem que lhe dissesse nada, me disse: Amada minha, a obediência tem a visão agudíssima e vence em beleza e em penetração a mesma luz do sol, enquanto que o amor próprio é muito curto de vista, tanto que não pode dar um passo sem tropeçar. E não creias tu que esta vista agudíssima atém as almas que estão sempre agitadas e fazendo escrúpulo de tudo. Mas sim, esta é uma rede que lhes tece o amor próprio, porque sendo muito curto de vista, primeiro as faz cair e logo lhes suscita mil inquietações e escrúpulos. E o que hoje detestam com tantos escrúpulos e temores, amanhã caem nisso novamente. Tanto que o seu viver se reduz a estar sempre imersos nesta rede artificiosa que ele sabe tecer muito bem, o amor próprio, ao contrário da vista agudíssima, da obediência que é homicida do amor próprio, porque sendo agudíssima e claríssima, imediatamente prevê onde pode dar um passo em falso, e com ânimo generoso se abstém de dá-lo e goza a santa liberdade dos filhos de Deus. E assim como as trevas atraem mais trevas e a luz atrai mais luz, assim esta luz chega a atrair a luz do Verbo, e unindo-se, tecem a luz de todas as virtudes. Surpreendida ao ouvir isto, disse: Senhor, o que dizes? Parece-me que é a santidade esse modo de viver escrupuloso. E ele, com tom mais sério, acrescentou: Mas digo-te que esta é a verdadeira marca da obediência, e a outra é a verdadeira marca do amor. E esse modo de viver me move mais a indignação que o amor, porque quando é a luz da verdade que faz ver uma falta, ainda mínima, deveria haver uma emenda. Mas, como é a visão curta do amor próprio, não faz outra coisa que tê-las oprimidas,
sem que avancem no caminho da verdadeira santidade.